Nunca pensei que meu coração de avó pudesse ser partido em tantos pedaços. 67 anos de vida não me prepararam para o que meus olhos testemunharam naquele restaurante. Mas essa história não começa ali. Começa com um telefonema, uma mentira e uma decisão que mudaria tudo entre mim e meu filho. Sou Ivone Camargo, moradora de Florianópolis há mais de 4 décadas. E hoje venho compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo semana passada que virou minha vida de cabeça para baixo. Aqui do meu cantinho, à beira-mar, sempre achei que conhecia bem meu filho Rafael. Criei-o sozinha depois que meu marido partiu cedo demais e sacrifiquei muito para vê-lo se formar e abrir sua imobiliária. Quantas noites passei acordada quando ele era pequeno, preocupada se conseguiria dar tudo o que ele precisava. Quantos aniversários modestos, roupas remendadas e sonhos adiados para que ele pudesse ter o melhor. A vida não foi fácil para uma bibliotecária viúva, mas fiz questão que Rafael nunca sentisse falta do essencial, principalmente do amor. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto tomava meu café no Café do Porto, como faço todas as manhãs há anos, vi o anúncio no jornal local. Grande inauguração do Cantinho do Mar. A nova sensação gastronômica de Florianópolis. As fotos mostravam um lugar bonito, com vista para o mar, especializado em frutos do mar frescos. Pensei imediatamente no Rafael. Ele sempre gostou de peixe desde pequeno. Lembro-me de levá-lo à praia e ele ficar fascinado com os pescadores voltando com suas redes. A ideia me pareceu perfeita para nos reaproximar. Nos últimos meses, desde que ele se casou com Bianca, nossos encontros foram ficando cada vez mais raros. Sempre uma desculpa, sempre um compromisso, sempre um "fica para a próxima, mãe". Eu entendia que a vida de recém-casado exigia tempo, que a empresa dele estava crescendo, mas sentia que havia mais alguma coisa por trás desse afastamento. Uma mãe conhece seu filho, não é mesmo? Algo nos olhos dele tinha mudado. Ao voltar para casa, aquela casa simples, mas aconchegante na Vila Serena onde Rafael cresceu, liguei para ele. Ainda lembro exatamente das minhas palavras. "Filho, abri um restaurante novo aqui na cidade, o Cantinho do Mar. Vamos comigo conhecer esse lugar? Podemos jantar juntos na sexta, faz tempo que não conversamos direito." A hesitação dele do outro lado da linha já me dizia tudo. "Ah, mãe, essa sexta não vai dar. Tenho uma reunião importante no escritório. Vai entrar até tarde. Fica para a próxima semana, tá?" Aquela desculpa soava tão familiar. Era sempre a próxima semana, que nunca chegava. Sentia aquele aperto no peito, aquela intuição de mãe que raramente se engana. Mas engoli seco e respondi: "Tudo bem, filho. Fica para a próxima." Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela, vendo o movimento da rua. Foi então que minha amiga Cristina, que trabalha como enfermeira no Hospital Santa Cruz, me ligou para saber como eu estava. Contei sobre o novo restaurante e o convite recusado. "Ivone, por que você não vai sozinha mesmo? Faz tempo que você não sai para um programa especial. Você merece." No começo, resisti. Jantar sozinha em um restaurante elegante? Não era algo que eu costumava fazer. Mas quanto mais pensava, mais a ideia fazia sentido. Por que não? Já não era hora de começar a viver mais para mim mesma? Minha vida inteira girou em torno de Rafael e seu bem-estar. Talvez estivesse na hora de redescobrir a Ivone que existia além de ser mãe. Decidi que iria. Na sexta-feira, arrumei-me com cuidado. Escolhi meu vestido vermelho, aquele que guardava para ocasiões especiais. Coloquei meu colar de pérolas que havia sido de minha mãe. Passei um batom discreto, mas que combinava com o vestido. Olhei-me no espelho e vi uma senhora de cabelos brancos. Sim, mas com olhos que ainda brilhavam de vida e esperança. A caminho do restaurante, passei pela Praça das Flores. Sempre foi um lugar especial para mim, onde levava Rafael para brincar quando pequeno. Parei um momento para respirar o perfume das flores e pedir força. Não sabia por quê, mas sentia que aquela noite seria diferente. O Cantinho do Mar ficava em uma área privilegiada do Jardim Oceânico. Quando cheguei, o sol começava a se pôr, lançando tons alaranjados sobre o mar. O restaurante era ainda mais bonito que nas fotos, com grandes janelas de vidro que permitiam uma vista deslumbrante da baía. Música suave tocava ao fundo.
Eduardo, o gerente, me recebeu com um sorriso gentil. Mesa para quantos? Para uma pessoa, respondi, e notei um leve tom de surpresa em seu olhar. Talvez não fosse comum ver uma senhora de minha idade jantando sozinha em um lugar tão elegante. Por aqui, senhora, ele disse, conduzindo-me entre as mesas. Foi então que meu mundo parou. Ali, bem no centro do restaurante, na melhor mesa com vista para o mar, estava meu filho Rafael. Mas ele não estava em reunião de trabalho como havia me dito. Estava elegantemente vestido, rindo e conversando animadamente. À sua direita estava Bianca, sua esposa, com um vestido que certamente custava mais do que eu ganhava em um mês na biblioteca. E à esquerda dele, Odete Leal, a mãe de Bianca, uma mulher que eu havia encontrado apenas 2 vezes e que sempre me olhava de cima a baixo, como se avaliasse meu valor pelo que eu vestia. Os 3 brindavam com taças de champanhe caro. Na mesa, pratos de lagosta e outros frutos do mar que eu conhecia bem o preço, impossíveis para o meu orçamento de aposentada. Eles pareciam tão felizes, tão confortáveis juntos. Uma família perfeita, sem mim. Meu primeiro instinto foi dar meia volta e sair antes que me vissem. A humilhação era demais. A mentira doía como uma facada. Mas algo dentro de mim, talvez o orgulho, talvez a indignação, me impediu de fugir. Não tinha feito nada de errado. Não merecia me esconder. Eduardo notou que eu havia parado e perguntou se estava tudo bem. Não consegui responder imediatamente. Meus olhos estavam fixos na cena à minha frente. Rafael jogou a cabeça para trás numa gargalhada, e foi nesse movimento que seu olhar cruzou com o meu. Vi o momento exato em que ele me reconheceu. Vi o sorriso congelar em seu rosto, o sangue sumir de suas faces. Vi o pânico em seus olhos. Bianca, percebendo a mudança em seu comportamento, seguiu seu olhar e me viu também. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de desconforto e algo que parecia culpa. Naquele momento, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Quantas vezes Rafael havia mentido para mim? Quantos jantares? Quantas reuniões familiares eu havia perdido porque não me achavam digna de participar? O dinheiro que eu havia economizado a vida inteira para ajudá-lo a começar seu negócio, as joias que vendi para seu capital inicial, tudo isso para ele me excluir assim? Mas eu não sou mulher de fazer escândalos. Minha mãe sempre dizia que a verdadeira força está na dignidade. E naquele momento, decidi que mostraria a meu filho e sua nova família exatamente o que significa ter classe. Com um aceno para Eduardo, pedi que me levasse até aquela mesa. Caminhei lentamente, de cabeça erguida, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim. Rafael se levantou abruptamente, derrubando seu guardanapo. Mãe, o que você... Eu pensei... Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria tudo entre nós. Olhei nos olhos do meu filho e fiz algo que jamais pensei que faria. Olhei nos olhos do meu filho e fiz algo que jamais pensei que faria. Sorri. Sim, sorri da forma mais serena e controlada que consegui, apesar do turbilhão de emoções dentro do meu peito. Boa noite para todos, disse com uma voz firme, mas educada. Que surpresa agradável encontrá-los aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bianca ajeitou nervosamente o guardanapo sobre o colo, enquanto Odete levantou o queixo em uma postura defensiva que já conhecia bem. Ivone! Odete finalmente quebrou o silêncio. Que coincidência! Interessante. Rafael continuava de pé, pálido como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos evitavam encontrar os meus, fixando-se ora no chão, ora na mesa, em qualquer lugar que não fosse meu rosto. É mesmo uma coincidência, concordei calmamente. Especialmente considerando que você me disse estar em uma reunião de trabalho até tarde, Rafael. Algumas pessoas nas mesas próximas começaram a prestar atenção na nossa conversa, embora tentassem disfarçar. Eduardo, o gerente, permanecia discretamente ao meu lado, claramente desconfortável com a situação. Mãe, eu posso explicar. Rafael começou com a voz trêmula. Tenho certeza que pode. Interrompi suavemente. Mas este não é o local adequado para explicações, não é mesmo? Não quero atrapalhar seu jantar. Foi quando notei os pratos sobre a mesa. Uma lagosta inteira para Odete,
camarões grelhados para Bianca e para Rafael, um peixe nobre que reconheci como robalo, servido sobre um molho de ervas finas. Ao lado, uma garrafa de vinho branco importado que, mesmo com meu conhecimento limitado sobre vinhos caros, sabia custar mais do que eu gastava em alimentação em um mês inteiro. Parece delicioso, comentei. O cantinho do mar faz jus à sua reputação. Senhora, gostaria de se juntar à mesa? Eduardo perguntou educadamente, talvez na esperança de aliviar a tensão. Antes que pudesse responder, Odete se manifestou. Na verdade, estávamos celebrando um assunto particular de família. A forma como ela enfatizou a palavra família não me escapou. A mensagem era clara. Eu não fazia parte daquele círculo. Senti o golpe, mas não deixei transparecer. Entendo perfeitamente, respondi. Não quero intrometer-me em sua celebração. Eduardo, poderia me arranjar uma mesa? Pretendo jantar sozinha, como planejei. Rafael finalmente encontrou coragem para me olhar diretamente. Mãe, não seja assim. Você pode se juntar a nós. O convite relutante veio tarde demais. E nós dois sabíamos disso. Vi nos olhos de Bianca o desagrado com a sugestão do marido, embora ela tentasse disfarçar com um sorriso forçado. Obrigada, mas prefiro não interromper. Aproveitem sua celebração. Não, Meila? Eduardo me conduziu para uma mesa no canto oposto do restaurante, de onde ainda podia ver o trio, embora eles não pudessem me ver facilmente. Sentei-me com as costas retas, a cabeça erguida, determinada a não demonstrar quanto aquela situação havia me ferido. Pedi um prato simples, um peixe grelhado com legumes e uma taça de vinho da casa. Enquanto esperava, observava discretamente a mesa deles. Rafael parecia desconfortável, mexendo na comida sem realmente comer. Bianca e Odete, por outro lado, logo retomaram a conversa animada, ocasionalmente olhando em minha direção. Minha mente voltou para 6 meses atrás, quando Rafael anunciou seu noivado com Bianca. Ele a havia conhecido durante a venda de um imóvel de luxo. Ela era a decoradora contratada para reformar a propriedade antes da venda. O romance foi rápido e intenso. Em menos de 4 meses, estavam casados. Na época, tentei me aproximar da nova família. Convidei Bianca para almoçar, ofereci mostrar os álbuns de fotos da infância de Rafael, me dispus a ajudar nos preparativos do casamento, mas sempre recebi desculpas educadas ou aceitações que nunca se concretizavam. O casamento em si foi uma cerimônia luxuosa no jardim da mansão de Odete em Jurerê Internacional, com uma lista de convidados que incluía a elite social de Florianópolis. Eu me senti uma estranha na celebração do casamento do meu próprio filho. Depois disso, Rafael começou a se afastar cada vez mais. As visitas semanais tornaram-se mensais, depois ocasionais. Telefonemas eram curtos, sempre com desculpas de compromissos urgentes. Quando perguntava sobre jantares familiares ou ocasiões especiais, a resposta era sempre a mesma. Fica para a próxima, mãe. E agora, ali estava a explicação diante dos meus olhos. Não era apenas falta de tempo ou os compromissos de um homem recém-casado. Era uma escolha deliberada de excluir-me de sua nova vida. Uma vida que agora girava em torno de Odete Leal e seu mundo de privilégios. Meus pensamentos foram interrompidos quando o garçom trouxe meu prato. Agradeci e comecei a comer lentamente, forçando cada garfada apesar do nó na garganta. O peixe estava perfeitamente preparado, mas poderia estar com gosto de papelão que eu mal notaria. Foi quando percebi que Cristina, minha amiga enfermeira, havia acabado de entrar no restaurante com seu marido. Ela me viu imediatamente e veio até minha mesa, seu rosto iluminando-se com um sorriso genuíno. Ivone, que maravilha encontrá-la aqui. Ela me abraçou carinhosamente. Está sozinha? Sim, respondi, sem mencionar Rafael. Decidi me dar um presente esta noite. Que bom, você merece. Carlos e eu estamos comemorando nosso aniversário de casamento. Ela fez uma pausa, percebendo algo em minha expressão. Está tudo bem? Antes que pudesse responder, o olhar de Cristina captou a mesa onde Rafael, Bianca e Odete estavam sentados. Ela franziu o senho, conectando os pontos rapidamente. Aquele não é... Sim, confirmei baixinho. Com a esposa e a sogra. Cristina apertou minha mão. Oh, Ivone. Está tudo bem, querida. Vá comemorar seu aniversário.
Conversamos outro dia. Relutante, ela se afastou, não sem antes lançar um olhar reprovador na direção de Rafael, que felizmente não notou sua presença. Continuei meu jantar solitário, tentando manter a dignidade. Observei quando o garçom levou a conta para a mesa deles. Rafael pegou seu cartão de crédito, o cartão vinculado à nossa conta conjunta, aquela que mantínhamos desde que ele iniciou a imobiliária e que eu ainda abastecia mensalmente com parte da minha aposentadoria, para emergências, como ele dizia. Foi naquele momento que algo mudou dentro de mim. Não era apenas dor ou decepção, era clareza. Pela primeira vez em décadas, vi meu filho como realmente era, não como a imagem idealizada que havia cultivado. Vi o homem que mentia para sua própria mãe para jantar com pessoas que o aceitavam apenas pelo status e dinheiro que proporcionava. Vi o filho que usava o dinheiro que sacrifiquei para economizar para impressionar pessoas que jamais se importariam com ele como eu me importava. Peguei meu celular na bolsa. O aplicativo do banco estava ali, na tela inicial. Raramente o usava, preferindo ir pessoalmente à agência, conversar com os funcionários que conhecia há anos. Mas naquele momento, agradeci silenciosamente a Patrícia, minha filha mais nova que morava em outro estado, por ter insistido para que eu aprendesse a usar a tecnologia. Com alguns toques, acessei a conta conjunta que mantinha com Rafael. O saldo era considerável. As economias de uma vida inteira, destinadas originalmente a reformar minha casa ou talvez realizar meu sonho da pequena pousada à beira-mar. Olhei para a mesa onde meu filho agora assinava a conta, provavelmente sem nem verificar o valor exorbitante. Tomei minha decisão. Com mais alguns toques, transferi todo o saldo para minha conta pessoal e, em seguida, removi o acesso de Rafael à conta conjunta. O aplicativo perguntou se eu tinha certeza. Olhei mais uma vez para a mesa deles, para Odete com seu ar de superioridade, para Bianca ajeitando suas joias caras, para Rafael que havia esquecido suas origens. Confirmei a operação. Quase imediatamente, vi a confusão tomar conta da mesa deles. O garçom havia retornado com o cartão, balançando a cabeça. Rafael tentou novamente. Mesmo à distância, podia sentir seu crescente desconforto. Tentou um segundo cartão. Mesmo resultado. Bianca parecia irritada, sussurrando algo que fez Rafael empalidecer ainda mais. Odete olhava ao redor, claramente constrangida com a cena. Foi quando Rafael me viu novamente. Nossos olhares se cruzaram através do salão. Ele sabia. Naquele instante, ele entendeu exatamente o que eu havia feito. Levantei-me calmamente, paguei minha conta em dinheiro e caminhei até a mesa deles. O silêncio pesado que se instalou quando me aproximei contrastava com a animação de minutos antes. Parece que há um problema com o pagamento, observei tranquilamente. Rafael engoliu em seco. Mãe, você... Sim, filho. Eu tomei uma decisão que deveria ter tomado muito tempo atrás. Bianca olhou de Rafael para mim, confusa e irritada. O que está acontecendo aqui? Apenas uma pequena lição sobre valores, querida Nora. Respondi suavemente. Algo que deveria ter sido ensinado muito antes. Odete se levantou, indignada. Isso é algum tipo de sabotagem? É assim que você lida com seus problemas familiares, Ivone? Causando uma cena em público? Mantive minha voz calma, mas firme. Não, Odete. É assim que lido com traição e desrespeito. Sem gritos, sem escândalos, apenas consequências. Virei-me para Rafael, que parecia dividido entre a raiva e a vergonha. Filho, você se lembra quando seu pai adoeceu? Eu tinha 42 anos e de repente me vi sozinha para criar 2 filhos e pagar contas médicas astronômicas. Lembra como trabalhei turnos dobrados na biblioteca? Como vendi minhas joias de família para que você pudesse continuar seus estudos? Ele não respondeu, mas vi em seus olhos que lembrava. Quando você quis abrir sua imobiliária, quem vendeu o terreno que seu avô havia deixado para garantir seu capital inicial? Quem sempre colocou suas necessidades e sonhos acima dos próprios? Isso é chantagem emocional, interrompeu Bianca. Olhei para ela calmamente. Não, querida, isso é lembrança. Algo que seu marido parece precisar urgentemente. Voltei-me para Eduardo, que observava discretamente a situação. Por favor, aceite meu cartão para a conta desta mesa.
A Rafael tentou protestar, mas ergui a mão para silenciá-lo. Esta é a última vez que pago suas contas, filho. A partir de agora, você viverá com o fruto do seu próprio trabalho, não das economias da sua mãe. Entreguei meu cartão a Eduardo, que o processou rapidamente. Assinei a conta sem nem olhar o valor. Não importava mais. O que importava era a lição. Sabe, Rafael, sua irmã Patrícia me liga todos os dias, mesmo morando longe. Ela se preocupa se tomei meus remédios, se estou me alimentando bem, se preciso de algo. Quando a Biblioteca Municipal fez uma homenagem pelos meus 30 anos de serviço, ela pegou um avião só para estar presente por 2 horas. Isso é família. Vi o olhar de Odete endurecer. Ela não gostava de ouvir sobre outra família além da sua própria. Mas não se preocupe, continuei. Não estou aqui para fazer você escolher entre sua mãe e sua nova família. Você já fez sua escolha e estou aqui para respeitá-la. Peguei minha bolsa e me preparei para sair, mas antes adicionei. Apenas lembre-se, filho. A riqueza que realmente importa não cabe em conta bancária. Quando você entender isso, minha porta estará aberta. Saí do restaurante com a cabeça erguida, sentindo os olhares dos outros clientes me acompanharem. Não havia vergonha em meus passos, apenas uma estranha sensação de libertação. Do lado de fora, a noite estava clara, com estrelas brilhando sobre o mar. Respirei fundo o ar salgado, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Caminhei lentamente pela orla, revivendo cada momento daquela noite surreal. Parte de mim se arrependia da dureza de minhas ações, preocupada com como Rafael se viraria sem acesso àquele dinheiro. Mas outra parte, uma parte que havia sido silenciada por décadas de sacrifício materno, sabia que era a decisão certa. Algumas lições só são aprendidas através de consequências dolorosas. Ao chegar em casa, encontrei uma mensagem de Cristina no telefone, preocupada comigo. Respondi brevemente que estava bem e conversaríamos amanhã. Preparei um chá de camomila e sentei-me na velha cadeira de balanço na varanda. Aquela mesma cadeira onde havia embalado Rafael quando bebê. Olhei para as luzes da cidade ao longe e me perguntei o que aconteceria a seguir. Como Rafael reagiria quando a raiva inicial passasse? Bianca permaneceria ao seu lado quando descobrisse que o dinheiro fácil havia acabado? E Odete? Continuaria tratando meu filho como parte da família quando ele não pudesse mais financiar o estilo de vida luxuoso que ela valorizava tanto? O telefone tocou várias vezes durante a noite. Era Rafael, mas não atendi. Precisávamos ambos desse tempo separados para refletir. No dia seguinte, recebi uma enxurrada de mensagens dele. Algumas raivosas, algumas suplicantes, algumas acusatórias. Respondi apenas uma vez. Quando estiver pronto para conversar como adultos, estarei aqui. Os dias se transformaram em semanas. Não tive notícias diretas de Rafael, mas através de conhecidos em comum, soube que Bianca estava furiosa, ameaçando deixá-lo. A imobiliária continuava funcionando, mas sem o dinheiro extra para os gastos excessivos, a vida deles havia mudado drasticamente. Foi numa quarta-feira chuvosa, exatamente 3 semanas após o incidente no restaurante, que ouvi uma batida na porta. Abri para encontrar Rafael sozinho na varanda, molhado da chuva, com uma pequena mala na mão e olhos que revelavam noites mal dormidas. "Mãe", ele disse simplesmente, a voz embargada. Por um momento, ficamos ali parados. A chuva caindo entre nós, criando uma cortina líquida que parecia simbolizar todo o tempo perdido. Olhei para meu filho, não para o empresário bem-sucedido que ele se esforçava para parecer, mas para o menino de olhos curiosos que um dia corria para meus braços quando se machucava. Ele estava encharcado, os cabelos grudados na testa, a camisa social antes impecável agora amarrotada e molhada. A mala pequena que trazia dizia tudo o que suas palavras não conseguiam expressar. "Entre!" falei finalmente, abrindo mais a porta. "Você vai pegar um resfriado." Rafael entrou hesitante, como se temesse que eu mudasse de ideia. Deixou a mala no chão da entrada, um pequeno charco se formando ao redor dela e de seus sapatos ensopados. Notei que não eram os sapatos italianos que Bianca havia insistido que ele comprasse, mas os velhos mocassins que ele guardava desde a faculdade. "Vou buscar uma toalha", disse, deixando-o momentaneamente sozinho na sala.
No banheiro, apoiei as mãos na pia e respirei fundo. Meu coração batia acelerado. Durante aquelas 3 semanas, imaginei 1000 vezes este momento. Ensaiei mentalmente o que diria, como agiria. Mas agora que Rafael estava realmente ali, todas as minhas palavras cuidadosamente planejadas pareciam inadequadas. Quando voltei com a toalha, encontrei-o olhando para a parede de fotografias que eu mantinha na sala. Eram imagens que contavam nossa história familiar. Rafael aprendendo a andar, seu primeiro dia de escola, a formatura, a inauguração da imobiliária. E também fotos de Patrícia, minha filha mais nova, que mesmo morando longe, nunca deixou de ser presente. Não me lembrava dessa, ele comentou baixinho, apontando para uma fotografia onde ele, aos 10 anos, segurava orgulhosamente um troféu de um concurso escolar de matemática. Ao seu lado, eu sorria, com um braço ao redor de seus ombros. Foi seu primeiro grande prêmio, respondi, entregando-lhe a toalha. Você ficou tão feliz que insistiu em dormir com o troféu por uma semana. Um pequeno sorriso cruzou seu rosto, logo substituído por uma expressão de profunda tristeza. Começou a secar os cabelos vigorosamente, talvez para esconder as lágrimas que percebi brotarem em seus olhos. Bianca me deixou, ele disse abruptamente, sem levantar o rosto da toalha. Ou melhor, eu a deixei. A declaração pairou no ar entre nós. Não demonstrei surpresa. De alguma forma, já esperava por isso. Não era apenas pela questão financeira, embora soubesse que isso havia sido o catalisador. Era sobre valores fundamentalmente diferentes. Quer me contar o que aconteceu? Perguntei, indicando o sofá para que se sentasse. Rafael hesitou, ainda de pé, a toalha agora pendurada em seus ombros. Não sei por onde começar. Pelo começo seria bom, sugeri, mantendo a voz calma. Ou pelo meio, ou pelo fim. Só comece a falar, filho. Ele se sentou pesadamente no sofá. Era o mesmo sofá antigo onde havíamos assistido a tantos filmes juntos, quando ele era adolescente. O mesmo sofá onde chorou quando terminou com sua primeira namorada, onde comemoramos quando foi aceito na faculdade. Depois daquela noite no restaurante, começou ele, olhando para as próprias mãos. Voltamos para casa em silêncio. Bianca estava furiosa. Nunca a vi tão irritada. Não era apenas pelo constrangimento de não conseguir pagar a conta, mas pelo que você disse sobre eu viver do seu dinheiro. Sentei-me na poltrona em frente a ele, dando-lhe espaço, mais perto o suficiente para mostrar que estava ouvindo atentamente. Ela começou a fazer perguntas. Queria saber quanto exatamente havia naquela conta. Por que você tinha acesso? Por que eu dependia do dinheiro da minha mãe? Percebi que nunca havia sido completamente honesto com ela sobre nossas finanças. E o que você respondeu? Perguntei suavemente. A verdade, que a imobiliária vai bem, mas não tão bem quanto eu fazia parecer. Que nosso estilo de vida estava muito acima do que realmente poderíamos bancar. Que estava usando as economias que você colocou na conta conjunta para cobrir a diferença. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos ainda úmidos. Bianca ficou em choque. Disse que pensei que ela havia se casado com um empresário bem-sucedido, não com um filhinho da mamãe. Suas palavras, não minhas. Ele acrescentou rapidamente. Mantive minha expressão neutra, embora por dentro sentisse uma pontada de dor pela humilhação que ele deve ter experimentado. Rafael sempre teve orgulho, desde pequeno. Lembrei-me de como, ainda adolescente, insistia em pagar sua própria mesada trabalhando meio período na livraria do centro. Como deve ter sido difícil admitir sua dependência financeira para a esposa. No dia seguinte, ela ligou para Odete. Continuou. As duas conversaram por horas ao telefone. Quando desligou, Bianca já tinha um plano. Disse que Odete tinha contatos, que poderia arranjar investidores para a imobiliária, expandir os negócios. Tudo o que eu precisava fazer era convencer você a restaurar meu acesso à conta conjunta, como um capital provisório. Rafael levantou os olhos para mim pela primeira vez desde que começou seu relato. Vi neles uma mistura de vergonha e determinação. Foi quando percebi no que eu havia me transformado, mãe. Naquela noite no restaurante, escolhi mentir para você, a pessoa que mais se sacrificou por mim.
para impressionar pessoas que só se importavam com aparências e dinheiro. E agora, mesmo depois do que você fez para me dar uma lição, minha primeira reação foi pensar em como conseguir seu dinheiro de volta. E o que você decidiu? Perguntei, meu coração apertado pela vulnerabilidade que via em meu filho. Recusei. Disse a Bianca que não procuraria você para pedir dinheiro, que estava na hora de vivermos de acordo com nossas reais possibilidades, que poderíamos mudar para um apartamento menor, vender o carro novo, cortar despesas. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Ela não gostou da ideia. Disse que não se casou comigo para viver como uma pobretona. No dia seguinte, voltou para a casa de Odete. 2 dias depois, recebi os papéis do divórcio. Não pude conter um suspiro de pesar. Independentemente do que pensava sobre Bianca, nunca desejei ver meu filho sofrer. Sinto muito, Rafael. Ele balançou a cabeça. Não sinta. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Nos últimos dias, tenho pensado muito sobre minha vida, sobre quem me tornei. Lembra quando eu dizia que queria abrir a imobiliária para ajudar pessoas a encontrarem o lar dos seus sonhos? Em algum momento, esqueci disso. Passei a me importar apenas com os imóveis mais caros, os clientes mais ricos, as comissões maiores. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando a chuva que continuava a cair. Nos últimos dias, tenho dormido no escritório. Hoje de manhã, decidi vender a participação da empresa para meu sócio. Recebi uma oferta razoável, o suficiente para recomeçar. Mas antes de fazer qualquer coisa, precisava vir aqui e te dizer, sua voz falhou. Vi seus ombros tremerem levemente. Dizer o quê, filho? Perguntei, também me levantando. Ele se virou para mim, não mais tentando esconder as lágrimas. Que você tinha razão, sobre tudo. Que sinto muito pelo modo como te tratei, como permiti que Bianca e Odete te tratassem. Que fui um tolo e um ingrato. Aproximei-me dele e, pela primeira vez em anos, abracei meu filho sem reservas. Ele se inclinou, apoiando a cabeça em meu ombro como fazia quando criança, e chorou abertamente. Senti suas lágrimas molharem minha blusa, e minhas próprias lágrimas começaram a cair. Eu te perdoo, sussurrei, acariciando seus cabelos como fazia quando ele tinha pesadelos. Todos cometemos erros, filho. O importante é aprender com eles. Ficamos assim por um longo momento, apenas sentindo o conforto da reconciliação. Quando finalmente nos separamos, vi que algo havia mudado em seu olhar. Havia uma clareza, uma determinação que me lembrou do jovem idealista que ele fora antes de se deixar seduzir pelas aparências. Se sua oferta ainda estiver de pé, ele disse, indicando timidamente a mala que trouxera, gostaria de ficar aqui por um tempo, só até encontrar um lugar e reorganizar minha vida. Sorri, sentindo uma onda de amor maternal me invadir. Esta sempre será sua casa, Rafael, pelo tempo que precisar. Naquela noite, preparei uma sopa caseira, a mesma que fazia quando ele estava doente na infância. Jantamos juntos na pequena mesa da cozinha, conversando sobre coisas simples, reaprendendo o ritmo um do outro. A chuva continuava lá fora, mas dentro de casa havia um calor que não sentíamos há muito tempo. Depois do jantar, sentamos na varanda coberta para tomar um café. A chuva havia diminuído para uma garoa suave, e o aroma da terra molhada preenchia o ar. Sabe, estive pensando, disse Rafael, olhando para a pequena vista do mar que se tinha da varanda. Lembra daquele seu sonho de abrir uma pousada? Assenti, surpresa por ele se lembrar. Era algo que mencionei há anos, quando ele ainda estava na faculdade. Um sonho que acabei deixando de lado para ajudá-lo com seus próprios sonhos. A pousada Recanto, murmurei, quase para mim mesma. Isso mesmo, ele sorriu. Você ainda tem os planos que desenhou naquela época? Devem estar guardados em alguma caixa no sótão. Por quê? Estava pensando, com o dinheiro da venda da minha parte na imobiliária, poderíamos procurar um terreno pequeno aqui perto. Nada muito grande ou caro para começar, mas o suficiente para construir alguns quartos, uma área de café da manhã. Olhei para ele sem entender. Nós, se você me aceitar como sócio, ele respondeu, um brilho de entusiasmo nos olhos que há muito não via. Sei que não mereço depois de tudo, mas gostaria de ajudar a realizar seu sonho dessa vez.
Senti meu coração se encher de uma emoção que não conseguia nomear. Não era apenas felicidade pelo reencontro com meu filho, ou alívio por vê-lo afastado de influências negativas. Era esperança. Esperança de um recomeço não apenas para Rafael, mas para mim também. Teríamos que começar do zero, ponderei. Com poucos recursos. Como você começou tantas vezes na vida, ele respondeu. Você me ensinou que não precisamos de muito para ser felizes, mãe. Só perdemos de vista essa lição por um tempo. Naquela noite, conversamos até tarde sobre possibilidades. Rafael tinha ideias para a pousada que nunca havia considerado. Como aproveitar meu conhecimento de livros para criar um espaço de leitura para os hóspedes, ou usar contatos que ele ainda mantinha no setor imobiliário para encontrar um local com boa relação custo-benefício. Quando finalmente nos recolhemos para dormir, arrumei para ele seu antigo quarto. Ainda mantinha alguns dos pôsteres de bandas que ele gostava na adolescência, uma estante com livros de aventura que colecionava, até mesmo o pequeno troféu de matemática que víramos na foto. Amanhã podemos arrumar melhor, falei, um pouco constrangida pela simplicidade do quarto em comparação ao luxuoso apartamento onde ele vivia com Bianca. Rafael olhou ao redor com uma expressão que não consegui decifrar. Então, tocou o velho troféu com a ponta dos dedos, como se fosse algo precioso. Está perfeito assim, mãe. Na verdade, nunca deveria ter saído daqui. Quando fechei a porta do quarto dele, senti uma paz que não experimentava há anos. Não tinha ilusões de que tudo seria fácil dali em diante. Sabia que Rafael ainda enfrentaria o processo de divórcio, as consequências financeiras de suas decisões, talvez até a pressão social de seus antigos círculos. Mas agora ele tinha algo que havia perdido. Um propósito genuíno e valores sólidos para guiá-lo. Na manhã seguinte, acordei cedo, como sempre fazia. Para minha surpresa, encontrei Rafael já na cozinha, preparando café. Ele havia ido até a padaria buscar pão fresquinho e frutas para o café da manhã. "Bom dia!" sorriu ele, parecendo mais leve que na noite anterior, apesar das olheiras que ainda marcavam seu rosto. "Espero que não se importe. Quis fazer uma surpresa." Sentei-me à mesa, observando-o movimentar-se pela cozinha com uma familiaridade reconfortante. Em seus gestos simples, a maneira como colocava a água para ferver, como arrumava a mesa, vi o filho que havia criado, não o estranho em que ele quase se transformara. "Sabe o que é engraçado?" ele comentou, servindo o café. "Ontem à noite, depois que você foi dormir, fiquei pensando em como tudo isso começou com um simples convite para jantar em um restaurante novo. O Cantinho do Mar, lembrei. Sim, quem diria que aquela noite mudaria tudo?" Ele se sentou à minha frente. "Obrigado, mãe." "Pelo quê?" "Por ter coragem de fazer o que fez. Por não desistir de mim, mesmo quando eu parecia ter desistido de você e de tudo que me ensinou." Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dele. "Sabe, filho, às vezes precisamos perder algo para entender seu verdadeiro valor. Você perdeu seu caminho por um tempo, mas o encontrou de volta. É isso que importa." Tomamos café em um silêncio confortável, ouvindo os pássaros que cantavam após a chuva da noite anterior. Pela janela da cozinha, podia ver um pedaço do céu que começava a clarear, com o sol tentando romper entre as nuvens. "Acho que vou ligar para Patrícia hoje", disse Rafael de repente. "Faz tempo que não falo com minha irmã direito." Sorri assentindo. "Ela vai ficar feliz. Tem perguntado muito por você." Enquanto terminávamos nosso café, pensei nas reviravoltas que a vida nos reserva. Nunca imaginei que um jantar solitário em um restaurante novo terminaria assim, com meu filho de volta sob meu teto, pronto para reconstruir sua vida sobre alicerces mais sólidos que dinheiro ou status social. Talvez, pensei, o verdadeiro propósito daquela noite não tenha sido apenas dar uma lição a Rafael, mas também me lembrar de meu próprio valor, de minha força. Por anos, havia me colocado em segundo plano, sacrificando meus sonhos pelos dele. Agora tínhamos a chance de construir algo juntos, como iguais. A pousada Recanto ainda era apenas uma ideia, um sonho distante, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que era um sonho possível, e mais importante, um sonho que valeria a pena perseguir, não pelo dinheiro que poderia trazer,
mas pela alegria de realizá-lo ao lado do meu filho reencontrado. E então, perguntou Rafael, interrompendo meus pensamentos, vamos procurar aqueles planos da pousada no sótão hoje? Sim, respondi com um sorriso. Acho que está na hora de tirar alguns sonhos do papel. Naquela manhã, subimos juntos ao pequeno sótão da casa. O espaço estava empoeirado, cheio de caixas etiquetadas com minha letra caprichada. Memórias organizadas de uma vida inteira. Rafael espirrou algumas vezes enquanto abríamos caminho entre baús antigos e móveis cobertos por lençóis. Como você consegue manter tudo tão organizado aqui em cima? Perguntou ele admirado, enquanto eu localizava imediatamente a caixa que procurávamos, marcada com Projetos Pousada. Bibliotecária por 30 anos, lembra? Catalogar é meu superpoder. Brinquei, soprando a poeira da tampa antes de abri-la. Dentro, estavam meus sonhos guardados cuidadosamente em pastas coloridas. Plantas desenhadas à mão em papel manteiga, recortes de revistas de decoração, amostras de tecidos, anotações sobre tudo, desde cardápios de café da manhã até estimativas de custos feitas anos atrás. Uau! Murmurou Rafael, pegando uma das plantas que mostrava a fachada da pousada que eu imaginava. Isso é incrível, mãe. Não sabia que você desenhava tão bem. Seu avô era arquiteto, esqueceu? Aprendi algumas coisas com ele. Expliquei, sentindo um calor no peito ao ver meu filho genuinamente impressionado com algo que criei. Descemos com a caixa para a mesa da sala, onde passamos o resto da manhã examinando cada detalhe do meu antigo projeto. A pousada Recanto, como eu a imaginava, seria um lugar acolhedor com apenas 6 quartos, todos com nomes de escritores brasileiros. Haveria uma biblioteca comunitária, um jardim com ervas aromáticas para o chá da tarde e uma varanda ampla com vista para o mar, onde os hóspedes poderiam ler ou simplesmente contemplar o pôr do sol. É perfeito, disse Rafael, após examinar tudo. Simples, mas especial. Exatamente como você. Sorri com o elogio inesperado. Era só um passatempo. Nunca pensei que poderia realmente acontecer. Por que não? Questionou, franzindo a testa. Dei de ombros. Sempre havia algo mais importante. Sua faculdade, depois a empresa. Minha vez de colocar seus sonhos em primeiro lugar. Ele declarou com uma determinação que me lembrou seu pai. Naquela mesma tarde, Rafael começou a transformar nossas ideias em ações. Ligou para alguns contatos antigos do mercado imobiliário, perguntando sobre terrenos disponíveis na região. Para minha surpresa, ainda mantinha boas relações com pessoas que respeitavam seu conhecimento profissional, independentemente da situação com Bianca e Odete. Enquanto isso, abri o antigo notebook que Patrícia havia me dado para atualizar as estimativas de custos. O mundo havia mudado muito desde que fiz aqueles cálculos iniciais. Alguns itens estavam mais caros, outros mais acessíveis com as novas tecnologias. No final daquele primeiro dia de planejamento, tínhamos uma lista de 3 terrenos promissores para visitar e um orçamento preliminar que, embora apertado, não parecia mais um sonho impossível. Se reduzirmos para 4 quartos inicialmente, podemos começar com o capital que tenho da venda da minha parte na imobiliária, calculou Rafael. Depois, com os primeiros lucros, expandimos. Começar pequeno e crescer organicamente, concordei. Sempre foi assim que imaginei. Nos dias seguintes, nossa rotina ganhou um propósito renovado. Pela manhã, saíamos para visitar os terrenos potenciais. À tarde, refinávamos o projeto, fazendo listas, pesquisando fornecedores, desenhando planilhas de custos cada vez mais detalhadas. O primeiro terreno que visitamos ficava muito afastado, sem vista para o mar. O segundo tinha uma localização excelente, mas um preço absurdamente inflacionado. O terceiro, porém, parecia ter sido feito sob medida para nós. Era um lote modesto em uma pequena elevação na praia do Campeche, não muito distante da Vila Serena onde eu morava. Tinha sido colocado à venda recentemente por uma família que precisava se desfazer rapidamente do imóvel. Não era luxuoso como os terrenos de Jurerê Internacional onde Odete vivia, mas possuía algo muito mais valioso, uma vista panorâmica para o mar e as montanhas, exatamente como havia desenhado em meus esboços. É este,
Falei assim que pisamos no local. O vento marinho balançava meus cabelos brancos enquanto eu girava lentamente, absorvendo a energia do lugar. Consigo ver a pousada recanto aqui. Rafael sorriu, seus olhos brilhando com um entusiasmo que não via desde que ele era jovem. Também consigo ver, mãe. O corretor que nos acompanhava, um antigo colega de Rafael, parecia genuinamente feliz por nós. O preço está abaixo do mercado porque os proprietários precisam de liquidez imediata, explicou. Mas há outros interessados. Se quiserem garantir, precisam agir rápido. Trocamos um olhar. Era uma decisão importante, talvez a maior que tomaríamos juntos. Envolvia não apenas dinheiro, mas um compromisso com uma nova direção para nossas vidas. Vamos fazer, decidimos em uníssono. No caminho de volta para casa, Rafael dirigia em silêncio, um sorriso sereno em seu rosto. De repente, ele parou o carro em um mirante com vista para a cidade. Sabe o que me ocorreu? Disse, virando-se para mim. Aquela noite no restaurante, quando bloqueei seu cartão e você não conseguiu pagar a conta, foi a melhor coisa que poderia ter feito por mim. Como assim? Perguntei surpresa com a declaração. Se não tivesse feito isso, eu continuaria na mesma direção. Talvez nunca percebesse o quanto estava errado, o quanto tinha me afastado de quem realmente sou. Refleti sobre suas palavras. Quando tomei aquela decisão no restaurante, agi por impulso, movida pela mágoa e decepção. Não imaginei que resultaria em algo positivo. Apenas quis dar uma lição ao meu filho ingrato. Mas às vezes, a vida tem seus próprios planos, melhores que os nossos. Às vezes precisamos cair para aprender a levantar, respondi simplesmente. No dia seguinte, começamos o processo de compra do terreno. Rafael usou parte do dinheiro da venda de sua participação na imobiliária para dar a entrada. O restante seria pago em parcelas ao longo dos próximos meses, enquanto trabalhávamos no projeto da pousada. Criamos uma pequena mesa de trabalho na varanda de casa, onde passávamos as tardes desenhando e redesenhando os detalhes. Rafael trazia a experiência de mercado, enquanto eu contribuía com a visão criativa e o conhecimento de como fazer as coisas funcionarem com recursos limitados. Algo que aprendi ao longo de uma vida criando 2 filhos sozinha. Uma semana depois, recebemos uma visita inesperada. Estava preparando um café quando ouvi a campainha tocar. Rafael havia saído para resolver questões burocráticas relacionadas ao terreno, então fui atender. Para minha surpresa, era Bianca. Ela parecia diferente da última vez que a vi. Não usava as joias caras de sempre, e seu rosto, normalmente impecável com maquiagem, estava natural, quase vulnerável. Por um momento, ficamos apenas nos olhando. 2 mulheres que amavam o mesmo homem de formas completamente diferentes. Dona Ivone, ela começou, sua voz menos confiante que o habitual. Podemos conversar? Hesitei brevemente, mas a anfitriã em mim falou mais alto. Claro, entre. Bianca parecia deslocada na simplicidade da minha sala, como uma orquídea de estufa em um jardim de margaridas silvestres. Sentou-se na ponta do sofá, olhando curiosa para as plantas da pousada espalhadas pela mesa de centro. Aceita um café? Ofereci. Sim, obrigada, respondeu, parecendo aliviada com a cortesia normal. Enquanto servia o café em minhas xícaras de porcelana antiga, não tão elegantes quanto as que ela devia usar, mas cheias de histórias e memórias, percebi que Bianca observava a casa com outros olhos, não com o desprezo velado de antes, mas com uma espécie de curiosidade. Bonita casa, comentou. Acolhedora. Obrigada. Não é luxuosa, mas é um lar. Um silêncio constrangedor se estabeleceu entre nós. Finalmente ela falou. Vim falar sobre Rafael. Imaginei. Respondi calmamente, bebericando meu café. Ele não está em casa agora. Na verdade, vim falar com você, ela esclareceu. Soube que vocês compraram um terreno, que vão abrir uma pousada. Fiquei surpresa que a notícia já tivesse chegado até ela. Florianópolis podia ser uma cidade turística, mas em muitos aspectos ainda funcionava como uma cidade pequena, onde as informações corriam rápido. Estamos nos preparativos iniciais, confirmei. Por quê? Bianca colocou a xícara sobre a mesa e me olhou diretamente, algo que raramente fazia antes. Quero propor um acordo.
Minha mãe tem contatos na prefeitura que podem acelerar todas as licenças e alvarás necessários. Também temos acesso a investidores que poderiam triplicar o capital de vocês, transformar aquela pousadinha em um hotel boutique de verdade. Mantive minha expressão neutra, embora por dentro sentisse uma irritação crescente com a palavra pousadinha. Em troca de... Perguntei, conhecendo bem demais como funcionavam os acordos no mundo de Odete Leal. Em troca, Rafael volta para casa. Reconsideramos o divórcio. Seguimos com nossos planos originais. A proposta pairou no ar como um perfume caro demais. Atraente à primeira impressão, mas enjoativo quando se respira por muito tempo. E foi ideia sua ou de sua mãe? Perguntei calmamente. Bianca hesitou. Minha mãe sugeriu, mas eu concordei. Sinto falta dele. Sente falta dele ou do estilo de vida que ele proporcionava? Minha pergunta direta a pegou de surpresa. Vi um lampejo de irritação em seus olhos, rapidamente substituído por uma expressão calculada. Os dois, admitiu com uma franqueza que não esperava. Olha, dona Ivone, sei que começamos com o pé errado, que você acha que só me importo com dinheiro e status. Mas não é bem assim. Gosto do Rafael. Ele é diferente dos outros homens que conheci. Olhei para ela com novos olhos. Havia uma sinceridade em sua voz que me fez repensar algumas de minhas suposições. Talvez houvesse mais em Bianca do que eu permitia enxergar. Talvez meu julgamento sobre ela tivesse sido influenciado por meu ressentimento com a forma como ela me tratava. Rafael está diferente agora, disse finalmente. Mais parecido com o homem que criei, com valores que vão além do que se pode comprar. Ele pode manter esses valores e ainda ter uma vida confortável, argumentou Bianca. Não precisamos escolher entre ser bons e ser bem-sucedidos. Verdade, concordei. Mas há diferentes definições de sucesso. Nesse momento, ouvimos a porta da frente se abrir. Rafael entrou carregando algumas pastas e uma pequena maquete que havíamos encomendado de um estudante de arquitetura. Parou abruptamente ao ver Bianca. "O que você está fazendo aqui?" perguntou. Seu tom não hostil, apenas genuinamente surpreso. Bianca se levantou, nervosa pela primeira vez desde que chegou. "Vim conversar com sua mãe. E com você, se estiver disposto a me ouvir." Rafael olhou para mim, buscando algum sinal. Assenti levemente, indicando que estava tudo bem. Ele colocou as pastas sobre a mesa e se sentou na poltrona entre nós duas, criando um triângulo estranho de 3 pessoas, cujas vidas haviam se entrelaçado de formas inesperadas. "Estou ouvindo", disse ele. Bianca repetiu sua proposta, desta vez incluindo detalhes sobre como os investidores poderiam transformar nosso pequeno projeto em um empreendimento muito maior e mais lucrativo. Falou sobre o potencial turístico da região, sobre como um hotel boutique de luxo atenderia a um mercado em crescimento. Rafael escutou sem interromper, seu rosto sereno. Quando ela terminou, ele pegou a pequena maquete que havia trazido e a colocou sobre a mesa. "É assim que imaginamos a pousada Recanto", explicou, mostrando o modelo detalhado do que seria uma construção modesta, mas charmosa, perfeitamente integrada à natureza ao redor. "Não queremos um hotel boutique de luxo, Bianca. Queremos exatamente isso. Um lugar acolhedor, pessoal, que reflita quem somos. Mas poderiam ganhar muito mais dinheiro", ela começou. "Não é sobre dinheiro", interrompeu Rafael gentilmente. "Nunca deveria ter sido. Demorei para entender isso, mas agora sei o que realmente importa para mim." Vi os olhos de Bianca se encherem de lágrimas contidas. Por um momento, senti uma pontada de compaixão por ela. Afinal, havia sido criada por Odete para valorizar exatamente as coisas que Rafael agora rejeitava. "Então é um não?" perguntou ela, sua voz traindo emoção pela primeira vez. Rafael assentiu. "É um não para a proposta de negócios. Quanto ao nosso casamento..." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Acho que ambos sabemos que construímos nossa relação sobre bases frágeis. Você merece alguém que compartilhe seus valores e prioridades. E eu preciso ser fiel a quem realmente sou." Bianca se levantou abruptamente, recuperando a compostura. "Sua mãe te lavou o cérebro direitinho, não foi?" Havia amargura em sua voz. "Transformou você de volta no filhinho obediente." "Não, Bianca", respondeu Rafael calmamente.
Minha mãe apenas me ajudou a lembrar de quem eu sempre fui, antes de me perder tentando ser quem achava que você queria que eu fosse. Ela pegou sua bolsa, pronta para sair, mas hesitou na porta. Vocês vão se arrepender. Sem os contatos certos, sem capital suficiente, esse projetinho não vai durar 6 meses. Levantei-me também, caminhando até ela. Talvez você esteja certa, Bianca. Talvez fracassemos. Mas será nosso fracasso, construído sobre escolhas honestas. Prefiro isso a um sucesso vazio. Ela me encarou por um longo momento e vi algo inesperado em seus olhos. Não raiva ou desprezo, mas uma espécie de admiração relutante. Boa sorte então, disse finalmente, e saiu. Quando a porta se fechou, Rafael soltou um suspiro longo e profundo. Acha que ela vai desistir assim? Não, respondi honestamente. Bianca não, mas principalmente Odete não. Elas não estão acostumadas a perder. O que acha que farão? Dei de ombros. Tentarão nos dificultar, provavelmente. Talvez usem os contatos na prefeitura para atrasar nossas licenças, em vez de agilizá-las. Talvez espalhem rumores para afastar potenciais parceiros. Em vez de parecer preocupado, Rafael sorriu. Então teremos que ser mais espertos e trabalhar mais duro. E foi exatamente o que fizemos nas semanas seguintes. Como previsto, enfrentamos obstáculos burocráticos misteriosos. Funcionários da prefeitura que antes eram cordiais com Rafael, de repente não podiam nos atender. Fornecedores recebiam avisos sobre nossa suposta instabilidade financeira. Mas para cada porta que se fechava, encontrávamos uma janela aberta. Meus anos de trabalho na biblioteca municipal haviam criado uma rede de contatos que nunca imaginei que seriam úteis. Antigos colegas tinham filhos, sobrinhos e amigos em posições estratégicas. Rafael, por sua vez, redescobriu aliados que apreciavam seu conhecimento e ética, independentemente de seu atual status social. Cristina, minha amiga enfermeira, nos apresentou a seu cunhado, um mestre de obras aposentado que aceitou supervisionar a construção por um preço justo. Seu Arnaldo, do Café do Porto, conhecia os melhores fornecedores de produtos orgânicos para nossa futura cozinha. Cada pequena vitória nos aproximava mais do nosso sonho e, mais importante, fortalecia o novo vínculo entre mim e meu filho. Trabalhávamos lado a lado, aprendendo a valorizar as habilidades um do outro. Eu trazia a paciência e a experiência de uma vida de superar adversidades com recursos limitados. Ele contribuía com seu conhecimento de negócios e sua energia renovada. À noite, depois de dias exaustivos de trabalho e planejamento, sentávamos na varanda com uma xícara de chá, contemplando o futuro que estávamos construindo. Não um futuro baseado em aparências ou na aprovação alheia, mas em valores sólidos e propósitos genuínos. Obrigado, disse Rafael em uma dessas noites, sua voz suave na penumbra. Pelo que, filho? Por não desistir de mim, por me dar aquela lição no restaurante, por me mostrar que ainda havia tempo para encontrar o caminho de volta. Sorri na escuridão, sentindo uma paz profunda que nem sabia que estava procurando. Sabe, continuei após um momento, quando bloqueei seu cartão naquela noite, não tinha ideia do que aconteceria depois. Agi por impulso, talvez até por mágoa, mas olha onde estamos agora. Rafael riu baixinho. Quem diria que o maior presente que você poderia me dar seria me impedir de pagar uma conta de restaurante? Rimos juntos, e nosso riso se misturou com a brisa marinha que soprava do oceano, trazendo consigo promessas de um novo amanhecer. Não imaginávamos que os próximos 6 meses seriam os mais desafiadores e, paradoxalmente, os mais gratificantes de nossas vidas. A construção da pousada Recanto começou em uma segunda-feira ensolarada de setembro. Lembro-me de estar parada no terreno vazio, sentindo a terra sob meus pés, quando chegaram os primeiros trabalhadores. Rafael havia contratado uma equipe pequena, mas experiente, liderada por seu Joaquim, o mestre de obras indicado por Cristina. Homem simples, com mãos calejadas e sorrisos sinceros, que viam além do projeto arquitetônico, enxergavam uma história sendo construída. A senhora vai ficar satisfeita, garantiu-me seu Joaquim naquele primeiro dia, enquanto examinava meus desenhos amadores com respeito genuíno.
Vamos fazer deste lugar um pedacinho do céu. A primeira semana transcorreu com a limpeza do terreno e a marcação das fundações. Eu aparecia todos os dias, mesmo quando Rafael insistia que não era necessário. Havia algo profundamente satisfatório em ver cada estaca sendo posicionada, cada medida sendo conferida, sabendo que um sonho guardado por tanto tempo finalmente tomava forma física. Foi no início da segunda semana que enfrentamos nosso primeiro grande obstáculo. Estava em casa preparando uma marmita para levar aos trabalhadores, algo que havia me acostumado a fazer para o deleite da equipe, quando Rafael entrou pela porta, o rosto tenso. A licença ambiental foi revogada, anunciou sem preâmbulos. Parei de cortar os legumes, o coração subitamente acelerado. Como assim? Já tínhamos todas as aprovações. Aparentemente, explicou ele, jogando uma pasta sobre a mesa. Nosso terreno agora faz parte de uma área de interesse ambiental especial, que requer estudos adicionais antes de qualquer construção. Isso é possível? Mudar a classificação assim, de repente? Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando estava frustrado. Tecnicamente sim, mas é extremamente incomum, a menos que alguém com influência suficiente pressione para isso acontecer. Não precisamos dizer o nome em voz alta. Ambos sabíamos quem estava por trás daquela manobra. E agora? Perguntei, tentando manter a calma. Agora temos duas opções. Entrar com um recurso, que pode levar meses para ser analisado, ou um pequeno sorriso começou a se formar em seu rosto. Ou adaptarmos nosso projeto para transformar essa aparente derrota em uma vantagem. Naquela noite, debruçados sobre a mesa da sala, redesenhamos completamente o conceito da pousada Recanto. Em vez de lutar contra a nova classificação ambiental, decidimos abraçá-la. A pousada seria agora inteiramente sustentável. Energia solar, captação de água da chuva, tratamento próprio de resíduos, materiais ecológicos na construção. Um projeto modelo de ecoturismo que não apenas respeitaria, mas celebraria o ambiente natural que Odete tentava usar contra nós. Isso vai custar mais, ponderou Rafael, calculando os novos valores. E vai demorar mais, acrescentei, mas será muito mais especial. 2 semanas depois, reapresentamos o projeto à Secretaria de Meio Ambiente. Para nossa surpresa, fomos recebidos não com resistência, mas com entusiasmo. O novo diretor do departamento, um jovem engenheiro ambiental recém-empossado, viu em nossa proposta uma oportunidade de estabelecer um precedente positivo na região. Florianópolis precisa exatamente deste tipo de iniciativa, declarou após examinar nossos planos. Turismo que preserva, em vez de destruir. A licença foi aprovada em tempo recorde, com uma condição adicional que mais parecia uma bênção. Nosso projeto seria incluído em um programa municipal de incentivo ao turismo sustentável, o que nos garantia isenções fiscais por 5 anos. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Odete, através do eficiente sistema de fofocas da alta sociedade local, sua reação foi previsível. Tentou usar sua influência para reverter a decisão, apenas para descobrir que havia subestimado o comprometimento do novo diretor com causas ambientais. Nem mesmo suas conexões políticas puderam abalar a determinação do jovem funcionário, que via em nosso projeto uma chance de provar seu próprio valor. A construção recomeçou com energia renovada. Cada desafio que enfrentávamos, e não foram poucos, transformava-se em oportunidade de aprendizado. Quando o fornecedor de madeira certificada tentou triplicar o preço ao descobrir que estávamos com prazos apertados, Rafael encontrou uma cooperativa de pequenos produtores no interior do estado que não apenas ofereceu material de qualidade superior, como se tornou um parceiro valioso em outros aspectos do projeto. Em dezembro, recebemos uma visita que mudaria ainda mais o rumo de nossa jornada. Patrícia, minha filha mais nova, finalmente conseguiu uma licença prolongada do hospital onde trabalhava em Curitiba e veio passar 1 mês conosco. Seu reencontro com Rafael foi emocionante. Abraços apertados, algumas lágrimas e muitas risadas sobre memórias da infância. No segundo dia de sua estadia, levamos Patrícia para conhecer a obra, já com as paredes erguidas e o telhado começando a ser instalado.
É mais bonito que nas fotos que vocês enviaram, comentou ela, caminhando pelo que seria o futuro salão de café da manhã. Consigo sentir a alma do lugar. Naquela noite, enquanto jantávamos na varanda de casa, Patrícia fez uma proposta inesperada. E se eu me mudasse para cá? Para trabalhar com vocês na pousada? Rafael e eu trocamos olhares surpresos. Mas sua carreira em Curitiba... Começou Rafael. Estou cansada dos plantões intermináveis, da política hospitalar, explicou ela. E mais importante, sinto falta da família. Ver vocês dois reconstruindo essa relação, criando algo significativo juntos, fez-me perceber o quanto tenho deixado passar. Teríamos que adaptar o projeto, observei, a mente já calculando as mudanças necessárias. Adicionar um espaço para você morar, talvez revisar o modelo de negócio, e seria perfeito, completou Rafael entusiasmado. Pense bem, mãe, uma enfermeira na equipe seria um diferencial enorme. Poderíamos criar programas especiais para hóspedes idosos, retiros de bem-estar. Assim, nossa dupla se transformou em um trio. Patrícia trouxe não apenas sua experiência médica, mas um olhar fresco sobre aspectos que não havíamos considerado. Foi ideia dela criar um pequeno espaço de atendimento na pousada, onde poderia oferecer consultas de enfermagem para a comunidade local alguns dias por semana. Um serviço que rapidamente conquistou o coração dos moradores da região, muitos dos quais tinham dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Janeiro chegou com chuvas intensas que atrasaram a obra por quase 3 semanas. Preocupados com o cronograma, decidimos nos dividir para otimizar o tempo. Rafael cuidava da supervisão da construção, eu me ocupava da parte burocrática e financeira, e Patrícia começou a estabelecer contatos para as futuras parcerias comerciais. Foi em uma dessas reuniões que Patrícia conheceu Eduardo, o gerente do Cantinho do Mar. Sim, o mesmo restaurante onde toda a nossa história começou. Ele havia ouvido falar do nosso projeto e estava interessado em uma possível colaboração. O restaurante poderia fornecer refeições especiais para nossos hóspedes, enquanto a pousada recomendaria o estabelecimento para seus clientes. É uma ótima oportunidade de negócio, argumentou Patrícia ao nos contar sobre a proposta. E seria uma bela ironia poética, não acham? Rafael hesitou. Não sei se estou pronto para voltar àquele lugar. Entendo, disse Patrícia suavemente. Mas pense bem, irmão. Aquele restaurante foi o cenário da sua maior derrota e também do início da sua redenção. Transformá-lo em um parceiro seria uma forma de fechar o ciclo, não acha? Após alguma reflexão, concordamos em marcar uma reunião com Eduardo. Voltei ao Cantinho do Mar pela primeira vez desde aquela noite fatídica, desta vez não como uma cliente solitária, mas como uma empresária acompanhada por meus 2 filhos. O contraste não poderia ser maior. Eduardo nos recebeu com respeito genuíno, especialmente quando descobriu que eu era a senhora do incidente, como ele delicadamente se referiu ao episódio. Para minha surpresa, ele se lembrava claramente daquela noite. Foi uma das coisas mais dignas que já vi, confessou enquanto discutíamos os termos da parceria. A maneira como a senhora lidou com a situação, muitos teriam feito um escândalo. Nem sempre reagimos da melhor forma nas situações difíceis, respondi, lançando um olhar carinhoso para Rafael. Mas o importante é aprender com nossas escolhas. A parceria foi selada com um almoço especial preparado pelo chefe especialmente para nós. Enquanto saboreávamos frutos do mar frescos, agora pagos com o dinheiro honestamente ganho do nosso próprio trabalho, não pude deixar de refletir sobre as voltas que a vida dá. 6 meses antes, naquele mesmo ambiente, eu havia experimentado uma das maiores humilhações da minha vida. Agora, retornava em uma posição completamente diferente. Fevereiro trouxe consigo o calor intenso do verão floriano-politano e a reta final da construção. Trabalhávamos incansavelmente, muitas vezes até tarde da noite, para garantir que cada detalhe estivesse perfeito. A decoração dos quartos, cada um dedicado a um escritor brasileiro diferente, foi minha responsabilidade especial. Escolhi pessoalmente cada móvel, cada objeto, buscando criar ambientes que contassem histórias, exatamente como os autores que homenageávamos. O quarto Clarice Lispector, com suas paredes em tons suaves de azul,
e uma pequena biblioteca de contos selecionados rapidamente se tornou meu favorito. O Rachel de Queiroz, decorado com elementos nordestinos que remetiam às origens da escritora, era o preferido de Patrícia. Rafael, por sua vez, tinha um carinho especial pelo Machado de Assis, com sua elegância discreta e sofisticada. Em meados de março, quando os últimos retoques estavam sendo finalizados, recebemos uma visita inesperada no canteiro de obras. Bianca apareceu sozinha, sem a presença intimidadora de Odete, vestindo jeans e camiseta simples. Um visual que nunca imaginei que ela adotaria. "Posso dar uma olhada?" pediu, surpreendentemente humilde. Rafael, após um momento de hesitação, concordou com um aceno. Acompanhamos Bianca pelos espaços quase prontos da pousada, observando suas reações. Para minha surpresa, ela parecia genuinamente impressionada. "É diferente do que imaginei", admitiu, passando a mão pelo balcão de madeira reciclada da recepção. "Pensei que seria algo pequeno, amador." "E é pequeno", respondeu Rafael, "comparado aos resorts de luxo que você frequenta. Mas é exatamente o tamanho que queremos que seja." Bianca assentiu lentamente. "Vocês fizeram tudo isso em 6 meses, sem os contatos da minha mãe, sem investidores externos. Com muito trabalho", acrescentei. "E com valores sólidos como fundação." Ela nos olhou, primeiro Rafael, depois a mim, com uma expressão que mesclava admiração relutante e algo parecido com um arrependimento. "Os papéis do divórcio estão prontos para assinatura", disse para Rafael. "Pensei que você gostaria de saber." "Obrigado", respondeu ele simplesmente. Antes de sair, Bianca parou na porta e se virou uma última vez. "Vocês provaram que eu estava errada, que minha mãe estava errada. Isso não acontece com frequência." Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "Desejo sucesso para vocês. De verdade." Quando ela partiu, percebi que sua visita havia proporcionado um tipo diferente de encerramento. Não apenas para Rafael, mas para mim também. Ao reconhecer o valor do que havíamos construído, Bianca inadvertidamente validou não apenas nosso projeto atual, mas também minhas décadas de escolhas como mãe. As mesmas escolhas que Rafael havia temporariamente rejeitado, mas que agora formavam a base de nossa nova empreitada. A inauguração da Pousada Recanto aconteceu em uma noite mágica de final de março. Convidamos amigos próximos, parceiros comerciais e alguns moradores locais que haviam se tornado parte importante de nossa jornada. Seu Arnaldo trouxe café especial do Porto. Eduardo, do Cantinho do Mar, cuidou do buffet. Cristina e seu marido foram os primeiros a assinar nosso livro de visitantes. Antes de abrir oficialmente as portas, reuni meus filhos em um momento privado na varanda principal, aquela com a vista para o mar que eu havia sonhado tantos anos antes. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam nas águas calmas. "Quero propor um brinde", disse, erguendo uma taça de espumante nacional que havíamos escolhido para a ocasião. Não o champanhe francês que Odete e Bianca teriam considerado indispensável, mas um produto local que simbolizava nosso compromisso com a comunidade ao redor. "A Pousada Recanto", começou Rafael, erguendo sua taça. "Aos novos começos", acrescentou Patrícia. "E às lições aprendidas", completei. "Mesmo aquelas que vêm disfarçadas de decepções." Bebemos em silêncio contemplativo, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre a jornada que nos trouxera até ali. Em seguida, Rafael colocou sobre o parapeito da varanda um pequeno objeto que tirou do bolso, o cartão de crédito que havia sido recusado naquela noite no restaurante. "Guardei isso para me lembrar", explicou, "do quanto quase perdi por valorizar as coisas erradas." "E agora?", perguntou Patrícia. Rafael sorriu, o mesmo sorriso genuíno que tinha quando criança, antes que o mundo tentasse moldá-lo em alguém que não era. "Agora não preciso mais dele. Tenho tudo o que realmente importa bem aqui." Naquela noite, após a festa de inauguração, quando todos os convidados já haviam partido e meus filhos se recolhido aos seus aposentos, permiti-me um momento de solidão contemplativa. Sentei-me na cadeira de balanço que havia trazido de casa, o único item que fiz questão de transferir para meu novo lar na pousada, e observei as estrelas sobre o mar. Pensei em como uma simples decisão,
tomada em um momento de mágoa e decepção, havia desencadeado uma série de eventos que transformaram completamente nossas vidas. Quando bloqueei o cartão de Rafael naquela noite no cantinho do mar, jamais poderia imaginar que estaríamos, 6 meses depois, inaugurando nossa própria pousada à beira-mar. A vida raramente segue os caminhos que planejamos. Às vezes, são exatamente os desvios inesperados que nos levam aos destinos mais extraordinários. A maior lição que aprendi em meus 67 anos foi que não são nossas posses ou status que definem nossa riqueza, mas a autenticidade de nossas escolhas e a profundidade de nossas conexões humanas. Olhando para a construção que agora abrigava não apenas um negócio, mas um sonho realizado e uma família reconectada, senti uma paz profunda se instalar em meu coração. O cartão bloqueado de Rafael havia sido mais que uma lição para meu filho. Fora um lembrete para mim mesma de que nunca é tarde demais para reclamar o valor do próprio caminho. A brisa marinha acariciou meu rosto, trazendo consigo o perfume salgado do oceano e a promessa de dias melhores pela frente. Fechei os olhos e sorri, agradecida pela sabedoria que só os anos e as adversidades podem proporcionar. A pousada Recanto não era apenas um estabelecimento comercial. Era o testemunho físico de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre existe a possibilidade de recomeço, de redenção, de retorno ao que realmente importa. E naquela noite tranquila, balançando suavemente na varanda de um sonho tornado realidade, descobri que a verdadeira riqueza estava exatamente onde sempre estivera. Não em contas bancárias ou cartões de crédito, mas no amor resiliente que sobrevive às tempestades e emerge ainda mais forte do outro lado. Meus queridos, agora que compartilhei essa história tão íntima com vocês, quero fazer uma pequena reflexão sobre tudo que vivenciei. Nunca imaginei que um simples jantar solitário mudaria completamente o rumo da minha vida aos 67 anos. Quando decidi ir sozinha ao cantinho do mar, depois que meu filho Rafael disse que não poderia me acompanhar, não fazia ideia do que encontraria lá. Vê-lo sentado com Bianca e Odete, saboreando pratos caros que ele pagaria com o dinheiro que eu economizei a vida toda, foi como levar um tapa na cara. Naquele momento, poderia ter reagido de 1000 maneiras diferentes. Poderia ter feito um escândalo, poderia ter saído chorando, poderia ter fingido que não os vi, mas algo dentro de mim, talvez o acúmulo de anos sendo deixada de lado, talvez a sabedoria que só os cabelos brancos trazem, me fez tomar uma decisão radical. Bloqueei seu acesso à nossa conta conjunta, bem ali, naquele restaurante. O que parecia ser apenas um gesto de revolta, acabou sendo o primeiro passo de uma jornada de redenção e reconstrução. A vergonha de não conseguir pagar a conta obrigou Rafael a enxergar o homem que havia se tornado, alguém que mentia para a própria mãe para impressionar pessoas que só valorizavam aparências e dinheiro. O retorno dele para casa, com uma mala pequena, e o coração partido após Bianca abandoná-lo, foi apenas o começo. A decisão de resgatarmos juntos meu antigo sonho da pousada Recanto foi a oportunidade perfeita para reconstruirmos não apenas um negócio, mas nossa relação de mãe e filho. Quando Patrícia, minha filha mais nova, decidiu se juntar a nós, o círculo familiar se completou de uma forma que eu jamais esperaria naquela idade. Enfrentamos obstáculos, claro. A tentativa de Odete de sabotar nosso projeto usando sua influência na prefeitura quase nos destruiu, mas conseguimos transformar aquela aparente derrota em nossa maior vantagem. A pousada Recanto se tornou um modelo de sustentabilidade, ganhando o apoio de pessoas que realmente importavam, não pela influência política ou financeira que possuíam, mas pela integridade de seus valores. A parceria com o próprio Cantinho do Mar, justamente o lugar onde tudo começou, fechou o círculo de uma forma poética que nem o melhor dos romancistas poderia imaginar. E a visita final de Bianca, reconhecendo que estávamos certos em seguir nosso próprio caminho, foi a cereja do bolo, a confirmação de que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na autenticidade das nossas escolhas. Hoje, aos 68 anos, acordo todos os dias em um quarto com vista para o mar, no segundo andar da pousada que um dia foi apenas um sonho guardado em uma caixa empoeirada no sótão.
Tomo meu café da manhã com meus 2 filhos, conversando sobre os hóspedes que chegaram na noite anterior ou planejando as atividades do dia. Nossa vida não é luxuosa como a que Rafael tentou construir com Bianca, mas é infinitamente mais rica em significado. E tudo começou com um cartão bloqueado em um momento de dignidade ferida. O que aprendi, e que gostaria de compartilhar com todos vocês, é que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para impor limites, mesmo com as pessoas que mais amamos, ou talvez especialmente com elas. Nunca é tarde para resgatar sonhos esquecidos, ou para lembrar quem realmente somos, debaixo das camadas que a vida e as expectativas dos outros depositam sobre nós. Meus queridos, se você está me assistindo e se identificou com qualquer parte desta história, seja porque também se sentiu excluído por familiares, seja porque permitiu que valores materialistas ofuscassem o que realmente importa, ou simplesmente porque também tem um sonho adormecido esperando para ser despertado, saiba que ainda há tempo. Sempre há tempo enquanto estamos aqui, respirando, sentindo, vivendo. Aquele cartão bloqueado, que a princípio parecia apenas um gesto de revolta de uma senhora magoada, acabou sendo a chave para a libertação não apenas do meu filho, mas também a minha própria. Libertou-me da necessidade de ser sempre a mãe que sacrifica tudo sem jamais exigir respeito em troca. Libertou-me da ilusão de que meus sonhos eram menos importantes que os dos outros. Libertou-me para viver plenamente os anos que ainda tenho pela frente, cercada pelo amor autêntico da minha família reconciliada. E vocês, meus queridos ouvintes, de onde são? O que fariam no meu lugar? Teriam coragem de tomar uma atitude tão drástica para dar uma lição em alguém que amam, mesmo sabendo que poderia resultar em afastamento permanente? Contem nos comentários. Quero muito saber o que vocês pensam, como teriam reagido naquela situação no restaurante. Olha, não foi fácil preparar este vídeo para vocês. Reviver estas memórias, organizar meus pensamentos, encontrar as palavras certas para expressar sentimentos tão complexos, deu um trabalhão. Por isso, se esta história tocou seu coração de alguma forma, peço que deixem seu like. Esse simples gesto significa muito para mim. É um sinal de que não estou sozinha, de que minhas experiências ressoam com outras pessoas. E se puderem, se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Tenho tantas outras histórias para compartilhar com vocês. Algumas tristes, outras engraçadas. Algumas cheias de reviravoltas como esta. Outras mais simples, mas todas repletas das lições que só uma vida longa e bem vivida pode oferecer. Quando você se inscreve, não está apenas apoiando este canal, está me dizendo que quer ouvir mais, que se importa com as memórias e reflexões desta senhora que já viu o suficiente da vida para saber o que realmente vale a pena. Visitem também os outros vídeos do canal, a história sobre amores perdidos e reencontrados, sobre criação de filhos, sobre carreira, sobre amizades que resistiram ao tempo e outras que se perderam no caminho. Cada vídeo é um pedacinho da minha alma que ofereço a vocês, na esperança de que alguma sabedoria possa ser extraída das minhas experiências, dos meus erros e acertos. E comentem, por favor. Os comentários são a parte mais especial para mim. Adoro ler suas reações, suas próprias histórias, os paralelos que vocês encontram com suas vidas. É através dos comentários que construímos uma comunidade, um espaço onde podemos compartilhar experiências e crescer juntos, independentemente da idade. Se esta história sobre o restaurante, o cartão bloqueado e a pousada Recanto tocou você de alguma forma especial, deixe seu comentário. Se você já viveu algo parecido, conte-me. Se tem um conselho para situações semelhantes, compartilhe. Se discorda da minha atitude, também quero saber. Aqui não há julgamentos, apenas troca sincera de experiências. Por fim, se este canal tem feito diferença em sua vida, se estas histórias trazem algum conforto, inspiração ou apenas uma pausa agradável em seu dia, considere apoiar através do Valeu Demais. É uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção dos vídeos e permite que eu continue trazendo conteúdo diário para vocês. Cada contribuição, por menor que seja,
faz uma enorme diferença e me ajuda a manter este espaço de memórias e reflexões. Com sua ajuda no Valeu Demais, poderei investir em equipamentos melhores para a gravação, contratar alguém para me ajudar com a edição e talvez até viajar para encontrar pessoas que fazem parte das minhas histórias. Imagine só que emocionante seria um reencontro filmado com minha antiga colega da biblioteca ou com o primeiro namorado da minha juventude. Este canal é mais que um hobby para mim. É uma forma de dar sentido à minha trajetória, de transformar minhas experiências em algo que possa beneficiar outras pessoas. E só posso continuar fazendo isso com o apoio de vocês. Daqui da Pousada Recanto, onde agora vivo com meus 2 filhos, cercada pelo mar, pelos livros e por hóspedes que se tornam amigos, agradeço por terem acompanhado até aqui. Na próxima semana, voltarei com mais uma história de vida, mais uma lembrança significativa, mais uma lição que aprendi no caminho. Até lá, lembrem-se sempre, a verdadeira riqueza está nas escolhas autênticas que fazemos e nas conexões genuínas que construímos. Um grande abraço da vovó Ivone, que nunca esquece, sempre lembra, e agora compartilha com vocês.